Olá pessoas, eu sou Wilton Guilherme e você está no canal DevInfra. Muito mais do que um canal, uma comunidade onde compartilhamos conhecimento. E hoje eu vim aqui para falarmos do nosso curso de Git e GitHub. Essa vai ser a nossa primeira aula onde nós iremos fazer uma breve introdução sobre o Git e por que ele se tornou a melhor ferramenta de versionamento de código do mundo. Mas durante o nosso curso você irá aprender sobre diversos comandos do Git e também como criar uma conta no GitHub e como o GitHub pode te ajudar a melhorar o versionamento de códigos que você faz por aí e também algumas ferramentas que podem te ajudar a estudar e se organizar melhor, tá bom? Então roda a vinheta, vamos para a nossa primeira aula. É isso aí, esse é o nosso curso de Git e GitHub. Mas afinal, o que é o Git e o GitHub? Ele é só a ferramenta mais utilizada hoje no mercado de tecnologia para versionamento e gerenciamento de códigos e documentos, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, antes de falar sobre Git, precisamos falar sobre controle de versões. O controle de versão ele é a prática de gerenciar e acompanhar mudanças em arquivos e códigos. Ele é fundamental para manter a integridade e a evolução dos projetos ao longo do tempo. Vamos imaginar que começou lá, por exemplo, a versão 1 do Facebook, né? Quem é mais novo vai lembrar que o Facebook, quando começou, ele era muito ruim e ele vem evoluindo ao longo do tempo e hoje é a plataforma que a gente conhece ali, com um design bem robusto, um design moderno. Mas e se o desenvolvedor lá do Facebook quiser pegar aquela versão antiga e conseguir fazer executar ali para entender, às vezes fazer algum estudo, pegar alguma funcionalidade que às vezes foi descontinuada e eles querem trazer de volta e entender como isso foi feito no passado, ele consegue, através do controle de versão, pegar lá a primeira versão do Facebook e consegue pegar aquele código e ler como que era naquele momento em que foi versionado. Então, o controle de versão ele acaba dando esse poder de manter aí esse histórico de todas as alterações que foram feitas em códigos, em documentos, como em qualquer coisa. Quando se fala controle de versão, a gente sempre sabe que ele vai conseguir manter o histórico de versões anteriores. Mas afinal, o que é o Git, tá? O Git, ele é um sistema que faz o controle de versão. E ele é um sistema distribuído usado para gerenciar projetos de software, rastreando todas as alterações feitas no código. Então, olha só, além da gente conseguir trazer ali as versões mais antigas também do nosso software, a gente consegue ver todas as alterações que foi feita. Então, por exemplo, se você pega uma linha de código e altera, você consegue ver ali na linha do tempo, né? No Git, através de alguns comandos, você consegue ver como aquela linha tinha sido escrita e pelo que ela foi substituída. Então, você consegue ali fazer essa comparação também através aí das suas ferramentas disponíveis para uso no Git. Mas e a história do Git? O Git ele foi criado em 2005 por Linus Torvalds, né, que é um dos criadores do Linux, né, como uma resposta à necessidade de uma ferramenta de controle de versão mais eficiente e confiável. Porque o Linux, ele, quando foi lançado o kernel, ele já fazia parte da comunidade e começou muita gente a interagir com o projeto e precisava de um sistema de controle de versão robusto. Então, o Linus Torvalds, que é um dos criadores do kernel do Linux, ele desenvolveu aí o Git também para conseguir melhorar e agilizar esse controle de versão do próprio kernel do Linux. Porém, quais foram as motivações que ele teve para conseguir criar aí, né, as necessidades que ele viu para poder criar o Git? Primeiro, controle de versão descentralizado. Então, era um dos problemas que tinha não ter ali o controle centralizado do controle de versão. Então, para conseguir esse sistema de controle centralizado, o Linus Torvalds ele usava uma ferramenta chamada Beekeeper, né? Porém, a ferramenta Beekeeper era uma ferramenta proprietária, né? E aí em 2005 aí, ó, houve uma disputa entre a comunidade do kernel do Linux e a empresa que desenvolvia esse Beekeeper. Porém, também uma das outras motivações aí era o desempenho e eficiência, né?
O Linus Torvalds ele queria uma ferramenta que fosse rápida e eficiente para grandes projetos de software. Branch Immersion, né? Um dos principais problemas com os sistemas de controle de versões anteriores era a dificuldade de lidar com branch e merges, né? Que os branches são basicamente quando você cria ali pacotes ou versões dos seus softwares diferentes ali para que seja trabalhado. A gente vai falar sobre branches um pouco mais no detalhe. E o merging é quando você pega essa branch e quer fazer ali o seu merge com uma outra branch também para conseguir unificar o código. E isso, para quem trabalha com Git hoje, já sabe que é um dos grandes problemas, principalmente quando a gente encontra os chamados conflitos. Então, sistemas de versionamento de controle de versão antigos, eles tinham mesmo esse problema. Eu que trabalhei com Tortoise, com SVN, por exemplo, me lembro muito bem que era muito difícil, às vezes se perdia horas ali tentando sincronizar todo um código. Então, lidar com essa dificuldade também foi uma das motivações do Linus Torvalds, tá? Para criar o Git. E a integridade dos dados, né? Você sempre tem que confiar em ficar fazendo backup de arquivos para conseguir ali manter a integridade dos dados, né? Garantir ali que não só não se perca a informação, mas que o dado também esteja acessível, né? Então ele acabou projetando, usando ali diversas práticas que ele já conhecia do próprio desenvolvimento do kernel do Linux para garantir a integridade máxima dos dados quando se fala de utilizar o Git. E o desenvolvimento do Git ele começou como um projeto também de código aberto para suprir uma demanda para um controle de versão mais flexível e poderoso, resultando hoje no sistema de controle de versão mais popular do mundo de desenvolvimento de software. Então hoje, aí, pelo menos nos últimos 10 anos, o Git ele se tornou aí a principal ferramenta para fazer controle de versão de código nas empresas no mundo inteiro, tá? Então, só para a gente conseguir ter uma ideia de como, de novo, o Linus Torvalds foi assertivo, né? Depois do kernel do Linux, aí também o Git, em fazer algo que fosse extremamente comunitário, que todo mundo conseguisse utilizar sem ter que pagar, né? Para se ter aí ferramentas de alta performance que realmente resolve problemas dentro das empresas. E os principais conceitos do Git é o sistema de controle de versão, né? Como a gente falou, conseguir ali versionar partes dos nossos documentos ou dos nossos códigos, repositório, onde você consegue aí criar para cada projeto seu um repositório diferente, ou para cada parte do seu sistema um repositório diferente, único, individual, gestão de tagueamento, também porque é muito importante, que é onde você vai colocar as etiquetas fazendo diversas marcações das versões do seu software, né? Gestão de commits, que são as alterações que são feitas ali pelos desenvolvedores. Então você consegue manter isso de uma forma bem organizada e que seja possível que um outro desenvolvedor novo que chega no time leia ali aqueles commits e consiga entender muitas vezes um pedaço do código que foi alterado, o que foi alterado e por que foi alterado. Merging e rebase também, fazer toda a parte de mesclagem e atualizar a base local do Git. Clone ou cópia do repositório também, que é algo que facilita bastante quando você precisa fazer a cópia de um repositório, também é muito simples, né? Ou de um projeto ali em Git. As branches, que são as nossas ramificações, né? Que pode ser release, desenvolvimento, staging, fix. Cada parte do seu projeto ali você pode ter diversas branches e depois você consegue ali com o merging juntá-las também em um único código. Pull e push, né, que é a capacidade da gente puxar e empurrar as alterações que a gente faz do nosso código. Área de staging também, que é uma área de preparação ali do nosso código para a gente, dos nossos versionamentos, né, que a gente vai colocando no Git, para conseguir saber ali se está tudo pronto para a gente conseguir enviar para o nosso servidor do Git. E checkout e resolução de conflitos, né? Que também é algo bem importante, você conseguir fazer um checkout, entender ali como está o seu repositório também e resolver conflitos na hora que você vai fazer um merging aí ou baixar arquivos para atualizar o seu projeto. Com Git pode parecer difícil, quem trabalha com Git vai falar, pô, mas não é tão simples fazer checkout.
e resolver conflitos no Git, mas vai por mim que é fácil, porque nos outros controles de versionamento que existiam antes eram muito mais complicados do que utilizar o Git. E por que devemos utilizar o Git? Já falamos aí sobre controle de versão, colaboração, então você consegue compartilhar o código aí com um time de desenvolvimento inteiro, ou até mesmo como o projeto do Linux, que ele é compartilhado com o mundo inteiro, então tem desenvolvedores e pessoas que contribuem do mundo inteiro. O gerenciamento de código, né, a nossa capacidade de entender a cada linha o que tinha, o que foi alterado, quantas vezes ela foi alterada. Toda a parte de automação também, então o Git ele facilitou muito a automação aí, que abriu espaço para a infraestrutura como código, dentre outras coisas também que existem tanto na parte de operação de tecnologia quanto na parte de desenvolvimento. Documentação e auditoria, começaram-se a utilizar o versionamento de documentações também através do Git, né? E com ferramentas como o GitHub, então isso ficou muito melhor porque se consegue ver diretamente pelo próprio browser. Segurança e backup, então também é algo bem importante, você consegue ali criar diversas formas de manter o seu repositório seguro, e também é muito simples fazer backup de um repositório do Git. Flexibilidade e controle, né? Então, pelo fato de ser um software open source, um serviço open source, ele acaba dando bastante flexibilidade para que empresas como a Microsoft, aí, com o GitHub, GitLab, Bitbucket e diversas outras soluções sejam feitas e integradas já com controle de versionamento de código nativo, certo? E os exemplos de uso do Git são para desenvolvimento de software, para documentações, projetos e pesquisa. Então no Git, se você pesquisar, principalmente no GitHub, que é uma das mais utilizadas hoje no mundo de tecnologia, e não só de tecnologia, se expandiu bastante, você vai encontrar muito livro, projeto, pesquisa, trabalho, e tudo isso compartilhado ali de uma forma como uma grande comunidade deve ser, e você consegue ali consultar, estudar, aprender e também fazer as suas contribuições quando necessário. Comandinhos básicos são todos os comandos que nós iremos aprender ao longo desse curso. Eu não vou passar um por um aqui, porque senão vai estender muito esse vídeo, né? Porque a gente vai fazer na prática cada um deles, mas se você já quiser anotar, ou se já tiver alguns que você conhece aí também, já fique esperto também, porque nós iremos fazer e pode ser que eu passe alguma coisa que você tenha deixado passar batido ou que você também não conhecia sobre alguns desses comandos. E qual que é a diferença do Git e do GitHub, né? O Git é um sistema de controle de versão que gerencia e rastreia as alterações em um código, né? Ou em um documento. E o GitHub é uma plataforma baseada em Git que facilita a hospedagem, colaboração, compartilhamento de repositórios de código na nuvem. Então, basicamente, o Git em si, ele é um serviço que você instala no Windows, no Linux, no Mac, e você consegue utilizar na sua máquina tranquilamente. Porém, você consegue usufruir apenas do controle de versão dele. E para você conseguir compartilhar com outras pessoas, acaba sendo um pouco mais difícil montar um Git server, você tem que gerenciar servidor, tem um monte de coisa que você precisa fazer para conseguir compartilhar ali o serviço do Git da forma open source, né, que ele é. Porém, ferramentas como o GitHub proporciona que você usufrua desse mesmo benefício do Git local, porém você consegue fazer o envio disso para um servidor na nuvem que é gerenciado pelo próprio GitHub. E isso facilita o compartilhamento, que você manda o link para um amigo, você manda um link, cria um time, cria um board de projeto, tem N ferramentas extremamente úteis aí que ajuda tanto a gente no trabalho no dia a dia, quanto a se organizar para estudar ali dentro do GitHub, e a gente vai falar também sobre isso nesse curso. Uma outra coisa interessantíssima também que o GitHub tem, depois que ele foi comprado pela Microsoft, que ele nem sempre foi da Microsoft, né? Tinha um outro desenvolvedor do GitHub, e depois que a Microsoft comprou, eles criaram programas de certificações e que muitas pessoas gostam ali de ir lá e se capacitar. Tem toda a trilha, todo o material que você precisa para se certificar na internet também, no site da Microsoft, totalmente de graça.
Porém, eu tenho que lhe dizer que uma parte do conteúdo é em inglês, então você vai ter que ter a habilidade ali de ouvir, ou então também não perde tempo não, ativa a legenda, vai lendo, faz algumas anotações, tenho certeza que você consegue se qualificar aí também e tirar uma certificação. E essa certificação, ela tem o preço aí, pelo que eu estava vendo no site, custa uma média de $90, tá bom? Então é isso. Se você gostou dessa aula, compartilha com os amigos, ó, e não esquece, dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, certo? Porque toda semana a gente vai lançar uma aula nova e você vai ser o primeiro a saber. E nas próximas aulas, as nossas aulas serão extremamente práticas, onde a gente vai começar a colocar a mão na massa, certo? Então, até a próxima!